pegar o recorte de desempenho dos últimos 5, 6 jogos, dos 4 semifinalistas, o Vasco é o que jogou melhor nesse recorte. De 5, 6 jogos, o Vasco foi o que teve mais desempenho. O Vasco vem numa sequência muito positiva. Pode ser de 4 jogos, para mim. O recorte ele tem que ser, numa decisão dessa, num confronto desse, num todo. E o todo do Cruzeiro é infinitamente superior ao do Vasco. É, mas o que pesa contra também é que a gente teve um enfrentamento não há tanto tempo assim, né? O 2x0 lá? Foi um 2x0 do Vasco bem sólido em cima. Ah, Tiagão, na moral, irmão, mais um programa falando mal do nosso Vascão. Família, olha para esse belo rosto logo pela manhã. Bom dia, um excelente sabadão, um dia abençoado para todos nós. Você acha que eu faria isso com você? É claro que não. O debate não é esse. O debate dessa resenha aí da mídia mineira já é colocando Cruzeiro do lado de lá e Vasco do lado de cá, na final da Copa do Brasil. E aí, argumento daqui, argumento dali, se o Cruzeiro voltar a jogar no seu alto nível, e aí o Vasco, aí que o Tiagão entra. Aí que você entra com o seu argumento, porque eu tenho a esperança que o Vasco não chegou no teto. Cuesta, Robert Renan, Andrés Gomes, o dançarino, Coutinho, Ryan, Nuno. Opa, debate bom, família. Eu tenho certeza que você vai gostar. Ainda mais porque eu falo aqui com vocês que eu sou um torcedor carente. Apesar de ser vascaíno desde o dia 18 de setembro de 1991, o ano, o dia que o Tiagão nasceu, eu tenho que falar pra você que, assim, eu lembro de tantos momentos, sabe? Porque eu gosto do bom futebol. Ali pelos anos 97, 98, 2000, o Tiagão era vascaíno. Tiagão andava com seu conjuntinho, camisa do Vasco, cortinho do Vasco, bola, pá. Mas sabe, pô, o primeiro volante pega, segundo volante constrói, ajuda, o meio armador, o meio esquerda na época, constrói, meia direita, tá ligado? Meio segundo atacante, Evaí, Edmundo. Pô, o Tiagão não sabia apreciar isso. Então, o bom futebol mesmo, da minha geração, assim, 34 anos, família, foi ali em 2011, né? Vasco ia jogar com o Cruzeiro lá, pau, 3 gols do Diego Souza. Jogava com o Santos do Neymar aqui, pau, Dedé parava ele. Então, eu gosto do bom futebol. Vendo a galera da Rádio Mineira tratar o Vasco dessa forma, com respeito, se você vai sentir a mesma coisa que o Tiagão, lá ele. Além disso, quero trazer aqui uma resenha que eu tava vendo lá do Charla, do Ramon e do Felipe Bastos. Verdade, um detalhe, para trazer boas energias, 2 campeões da Copa do Brasil pelo nosso Vascão em 2011. Uma resenha maneira, o Ramon falando ali do Robert Renan, o Felipe Bastos falando sobre o Barros, a galera ali exaltando, ele contando bastidores, né, porque o Barros jogou com o Felipe Bastos lá no Amazonas. Resenha boa também pra gente trocar uma ideia sobre esse momento do nosso Vascão. Então chega aí que tem muita resenha nesse sabadão, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve. Opa, segura. Até o que eu falo agora? Deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. E família vascaína, fecha com a parceira do canal, que é a Golcase. Olha essa bela capinha. Tem essa arte aqui também. Olha só o Tiagão com a sua princesa. Tem aqui também família vascaína e essa bela garrafa também. Que é um detalhe muito importante. Entrega. E é isso, Tiagão? Entrega. O produto entrega. A capinha é bela e vai proteger o seu telefone. Essa garrafa mantém a sua água bem gelada para você treinar, trabalhar, faculdade, estudar. Então compre na Golcase e dá uma moral aqui para o Tiagão utilizando esse cupom Família Vasco. Reta final ali, passou de 9,9 para utilizar o nosso cupom, passando de R$200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. E olha, a Golcase está preparando aí, o Tiagão vai passar para vocês logo mais. Fecha com a Golcase e vai estar dando uma moral aqui para o Tiagão. QR Code, e eu estou deixando o link também no primeiro comentário fixado. Vamos seguir a nossa resenha. E uma coisa eu tenho que falar com vocês, família vascaína. O torcedor do Vasco, ele é o mais engraçado do mundo. Não tem como. Olha só o que eu estava vendo aqui rapidamente.
O amigo colocou aqui, ó, CRVG da decepção. Quando a zaga era Léo, Pelé e Michael, tinha jogo todo dia. Ai, ó. E o estagiário do Vascão também, ele tá nesse pique aí, ó. Ontem ele fez essa postagem aqui, ó. Defesa, destacou o PH. Defesa, Lucas Piton. Defesa, Carlos Cuesta. Que homem. E tá aqui também, defesa, Robert Renan. É isso, é parte do início ali do meu vídeo que eu falei pra vocês que eu não tô acostumado com um bom futebol. E realmente, essa dupla de zaga, junto com o Barros, poxa, eles aumentaram demais o nível do nosso time. A gente espera agora uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro. Jogo importante amanhã para a gente, né, manter essa boa fase diante do RB Bragantino e quebrar mais uma urucubaca. Família, vamos seguir aqui a nossa resenha. Rapidamente destacar com vocês aqui alguns jogos. Poxa, eu tava vendo aqui, eu falei assim, cara, eu vou te falar uma coisa, hein? Dá para torcer para todos os jogos empatar. É difícil aqui, aquela secada de leve, né? Mas, olha só, é difícil, família. Vitória contra Corinthians. E aí, um empatezinho, né? Porque assim, a gente precisa, né, entender que hoje a briga do Vasco é outra. Hoje. Porque o Vitória ganhando, chega a 34 pontos, ficaria a 5 pontos, né, do Vasco. Eu sei que tem uma galera atrás aqui do Vasco. O Ceará tem jogo a menos, o Internacional não tem mais. O Inter não tem, Atlético tem, Santos tem um jogo a menos, mas é contra o Palmeiras e o Fluminense. Só aqui na 13ª colocação, na 15ª colocação, né? Ceará e Galo tem jogos a fazer, família vascaína. Mas, assim, um empatezinho, eu acho, né? Porque aí o Vitória fica com 32, o Corinthians fica ali com 37. Agora, se você for secar o Santos, aí você vai torcer pro Vitória ganhar. E o Vascão, né, ganhando do RB Bragantino, tá de bom tamanho. Aí, ferro na galera lá da Água de Santos. Galo contra Ceará, aqui eu acho que, né, um empate. Fluminense contra Internacional, eu acho que também, né, porque o Internacional ganhando ficaria a 1 ponto do Vasco, então o empate é o melhor. E o Fluminense fica ali com 42, né, o Vasco poderia empatar, mas o Fluminense tem um jogo a menos. Sport Mirassol, Fortaleza e o nosso rival, e São Paulo e Bahia também, né, o empate aqui seria a melhor opção. Cara, uma derrota do São Paulo, porque eu acho que vai ser difícil, né, pegar o Bahia, que já tem 10 pontos a mais que o Vasco nesse momento. Eu acho que se o Vasco quiser entrar aqui no G6, mirar o Botafogo, que vai enfrentar o Santos, eu acho que amanhã. Mas foi o que eu falei com vocês, família, né, jogos aqui que fica até difícil, empata todo mundo, tá de bom tamanho, eu acho. Quero saber a sua opinião. Vamos seguir a nossa resenha e reagir aqui a galera do Charla, Ramon, Felipe Bastos e depois a Rádio Mineira, já tratando a final da Copa do Brasil, Cruzeiro contra Vasco. Você vai ver aqui os argumentos e a gente vai debater. Chega aí. E acho Andrés Gomes, e acho Cuesta. Meu nome dá errado, deu certo. Robert Renan. Faz esse moleque joga muita bola. É uma aposta Ele tem um pé, ele tem um pé espetacular. Né? Ele é um meio-campista jogando. Queimado pelo lance do Inter. Recupera muitos o clubes Barros. estavam, não. Aí ele fala, traz. Recupera o Barros. O moleque tava na América. O Leão, né? Eu joguei com o Barros no Amazonas, né? Jogou com o Barros? É mesmo? Eu joguei com ele no E o Amazonas. moleque é um Ele chegou lá no leãozinho. Amazonas, aí eu vi alguns treinos dele, eu falei assim, o que esse moleque tá fazendo aqui, cara? Aí eu fui entender. Ele era um menino muito acanhado, mas chegava dentro do treino, ele extravasava. Aí quando aconteceu uma coisa dentro do treino, ele se retraía. Aí ele foi me pedir carona. Na hora que ele me pediu carona, porque a gente sempre foi jovem, quando eu era jovem, a gente respeitava os mais velhos fora de campo, mas dentro de campo todo mundo é homem, meu amigo. E aí, quando você entra em campo, você precisa se impor. O futebol é isso. A vida é assim. Você se impõe, tem a personalidade e se imponha. E ele me pediu carona e eu falei isso pra ele, você tem que se impor. Você não pode deixar... você quer mudar de vida, ele tinha acabado de nascer a filhinha dele. Aí eu falei, você quer mudar de vida, você quer mudar a história da tua família? Não importa, dentro de campo, se as pessoas começarem a reclamar que você tá batendo, bate mais. Pega mais, insista. E aí ele falou, obrigado, não sei o quê. Eu achei muito maneiro e tal. Aí ele foi pro América, foi muito bem. Aí o Vasco retornou com ele. Agora aí, tá fazendo isso mesmo. Nos primeiros jogos dele, tá metendo a porrada. Nos primeiros jogos dele, ele me mandou uma mensagem, obrigado e tal. Eu falei, obrigado nada, moleque. Eu sempre via que você tinha condição, mas talvez
Porque eu tive esse cara, o Luizão, pra mim, que hoje trabalha na ESPN, foi esse cara pra mim. Você fora de campo, todo mundo é, mas dentro de campo você... Luizão Zagueiro? Luizão Zagueiro, foi como um irmão mais velho pra mim. E eu me vi na função de falar isso pra ele, porque eu tava terminando a minha carreira, e eu falei, vou falar isso pra esse moleque, porque não sabia também que ele ia virar esse jogador Ele que é virou muito agora no intenso, Vasco. cara. Mas ele sempre teve essa intensidade e era o que o Vasco precisava. Exatamente. Era o livre que volta. Desde que ele entrou, os números são engraçados. Ele joga e o Vasco não perde. Barros tem quantos anos? Eu vou pesquisar aqui. 21. 21, Eu acho, vamos tem- botar, 21, eu 22. acho. É. Outra coisa nossa que me revolta, nosso imediatismo. Tem jogador que vai maturar, que vai ter um entendimento tático, Vai que vai brilhar técnico com 23. O Ryan quase saiu do Vasco, mano. Sim. Sim, é isso mesmo. Então, assim, esse nosso imediatismo, nosso, do Brasil, 100 meses, né? É. de que contratou um cara já tem que Faz fazer ruim, funcionar, sai, não presta. estraga muito jogador, cara. Olha o Barros que tá... É. O Vasco ia se desfazer dele. Família, deixa só eu pausar aqui rapidamente, porque o Cantarelli tocou num ponto ali que recentemente, cara, não sei se foi o GE, se foi o canal Atenção Vascaínos, que comentou que a ideia nunca foi vender o Ryan. Eu sei que teve um período aí que pintou aquela proposta do Textor, e aí a galera falou que o Vasco ficou balançado e tudo mais, mas agora há pouco, acho que foi até o GE, né, destacando a questão do Ryan poder jogar de centroavante também, não foi isso? Acho que eu destaquei aqui com vocês. E aí comentou que o Pedrinho nunca pensou em vender o Ryan porque sabia do potencial e tudo mais, era um jogador versátil, que poderia jogar de ponta, jogar de centroavante, e aí também eu não sei, tá? Foi o que surgiu agora, mas de fato, né, um tempo atrás aí, com essa proposta do Texto, a galera comentou realmente que poderia acontecer, a venda, tal, o Vasco com a reforma, jogar alguns jogos ali no Newton Santos, mas, assim, ainda bem que o Ryan ficou, né? Ele poderia estar jogando a Série B agora na América. Sim. Confesso que eu não sei como é que tá a classificação Brigando pra não da cair, Série B. né? Olha aí, É, tá bom. recuperou um ativo do clube, tá potencializando, o time cara tá tem crescendo. E pode ser que venda daqui a pouco uma porrada de milhão. Sim, porque é um jogador que tem eu vou ver mercado. quantos anos ele tem agora que eu tô Jogador que aqui. equilibra time, porque sem a bola é um animal, assim, cara. Pra poder... Hoje é uma das posições do futebol brasileiro. Por exemplo, se a gente buscar o Botafogo no ano passado, a gente vai falar do Savarino, vai falar Aí do o Grego. Almada, vai falar do Luiz Henrique, mas a gente não pode esquecer que o Gregor era o cara. Né? É, isso aí. 21 Gregoriano, anos. cara, Tem o Barros. 21. Inclusive faz aniversário no mesmo dia que eu, não sabia. Se a gente for pegar o recorte de desempenho dos últimos 5, 6 jogos, dos 4 semifinalistas, o Vasco é o que jogou melhor nesse recorte. De 5, 6 jogos, o Vasco foi o que teve mais desempenho. O Vasco vem numa sequência muito positiva, vem jogando bem e conseguindo os resultados. Mas é aquilo que a gente falou, a Copa do Brasil ainda tá longe. Não, né? mas, gente, em vamos termos lá de também, teto, né? o teto do Cruzeiro é o teto mais alto dessa semifinal. Se todo mundo jogar tudo que pode, eu acho que o Cruzeiro é o grande favorito. Aí, é isso aí. O teto do Cruzeiro, Tá. pra mim, é o mais alto. Perfeito. Então, assim, como falta muito tempo ainda, tem muita água pra passar debaixo da ponte, o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, inclusive, pode ser decisivo em diversas formas diferentes pra pensar em Copa do Brasil. Porque, por exemplo, a tendência hoje, dia 23 de outubro, a tendência é que o Cruzeiro resolva a vida dele no Campeonato Brasileiro bem cedo. Mês de Se o novembrinho aí. Cruzeiro não entrar de novo na disputa pelo título, ele vai confirmar essa vaga na Libertadores faltando 3, 4 rodadas pro fim do Campeonato Brasileiro. Ele vai poder gerir na reta final. Isso é verdade. O Vasco, por exemplo, o Vasco tá na briga por uma vaga na Libertadores. Só que o Vasco tá longe de uma vaga direta quase impossível pro Vasco, ele tá ali no bolo. Às vezes ele pode chegar até o final disputando essa vaga e ter que se desgastar mais pra garantir Não, essa e vaga. outra, Gris, olhando pra trás também, de time. O Vasco tá naquele assim, subiu, Não, o Vasco tá na cresceu, Libertadores. pontuou, Vasco tá na ascensão. tá, e a O Vasco vai ascensão. disputar a vaga na Libertadores. Ele tá com quantos pontos? 39? 39 pontos com 29 jogos. 39 pontos. Não, o Vasco não vai entrar na briga pra baixo, ele não vai entrar. Sem chance. Tá, a quantos pontos ele tá da Libertadores? Do Do G6, G6, ele tá a 7 pontos. 7 pontos. Do G6. Da zona de rebaixamento ele tá 8. Provavelmente, você acha Mas é bem possível que esse G6 vire G7 de semana que vem, né? Por conta de Palmeiras Se e Palmeiras e Flamengo. Flamengo chegarem à final. E tem outro E detalhe. aí ele estaria a 2 pontos do Aí, Fluminense. aí E já tem é outro um... detalhe, vamos supor que o Vasco feche em 8º lugar. E a final é necessariamente contra o Cruzeiro. O E já Vasco tá já classificado. estará na Libertadores. Porque se ganha, vai de forma direta. Se perde, Exatamente. o Cruzeiro leva ele. Mas ele tem que manter a toada até o fim do campeonato. Perfeito. Porque aí é a vantagem que o Cruzeiro tem. Porque Gente- o Cruzeiro vai poder fazer uma intertemporada durante o Campeonato Brasileiro. E aí eu vou entrar num outro ponto. Que é assim, é porque, cara, futebol é difícil. Tem o lado bom e o lado ruim de você ter um brasileiro mais tranquilo daqui até lá. Que é aquilo que a gente vem falando muito do Cruzeiro, né? O quê? De
Foco. Parecia que tá levando meio no banho-maria ali e tal, e não conseguir voltar com tudo. Porque às vezes você relaxa demais e é difícil você voltar a ter desempenho. Às vezes quem chegar também na reta final do Campeonato Brasileiro ali, precisando de desempenho e conseguir desempenhar bem na reta final, talvez chegue melhor. Então são muitos fatores que vão impactar nessa Eu Copa. entendi. Pode estar um pouquinho eu- mais desgastado. Mas pode estar mais fisicamente. desgastado. É isso. Tem os dois Cara, E lados. até Copa- porque, assim, a Copa do Brasil, cara, vai ser muito legal, essa semifinal e final direto, mas é o seguinte, não tem aquele papo de, vou jogar uma semifinal de Copa do Brasil, vou jogar o jogo na quarta, vou poupar meu time no domingo pra jogar na quarta Não, o jogo da volta. é quarta, domingo. É quarta, domingo, quarta, domingo. Isso. Então, assim, não vai ter como descansar. Quem chegar muito desgastado, vai ter problema. Pois é, por isso que o copo meio cheio e meio vazio dá para analisar dessas duas formas. Do foco que o Grice disse pro lado negativo, de se o Cruzeiro tiver definido até novembro, ali faltando um mês para a final, o Cruzeiro já está definido. O título não vai, a Libertadores já tá. Agora, em compensação, meio cheio de recuperação de atletas, recuperação física, gente, numa reta final, final de temporada faz muita diferença, não faz, Faz Miranda? muita diferença. Pô, você tá em Eu acho que dezembro, se- cara. Se fosse pra colocar numa balança, Tem mais pró do que contra. eu acho que tem mais pró pro Cruzeiro Eu do que também, contra. eu também acho. Faz sentido o que o Gris falou, mas eu acho que a parte física, a gente pode ver, os senadores estão reclamando agora da parte física, em outubro. O Jardim, que não está disputando o campeonato internacional, ele tem reclamado que o time dele está sentindo a parte física, ele não está conseguindo manter o time dito titular. Então eu acho que o Cruzeiro leva uma boa vantagem nisso aí. E aí, Cabidão, com todo respeito, é legal ver a ascensão do Vasco, mas aqui, longe pra mim, de ser favorito contra o Cruzeiro, porque se nós pegarmos hoje, dia 23, o recorte ele não pode ser de 4 jogos, pra mim. O recorte ele tem que ser numa decisão dessa, num confronto desse, num todo. E o todo do Cruzeiro é infinitamente superior ao do Vasco. né? Mas o que pesa contra também é que a gente teve um enfrentamento não há tanto tempo assim, né? E O foi 2 a 0 lá? Foi um 2x0 do Vasco bem sólido em cima do Cruzeiro. Bem, CJ, bem sólido. Então, é mais mérito do Vasco ou mais demérito do Cruzeiro? Eu acho que eu acho que é um pouco dos dois, O Cruzeiro CJ. jogou mal aquela O Cruzeiro partida. jogou mal, tanto que na partida seguinte, o Cruzeiro ele contra foi o pra Flamengo. cima do Flamengo. É, né? ué. Então, assim, é muito difícil fazer uma análise faltando 50 dias pro jogo, CJ, que é o que a gente tá fazendo aqui. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Cruzeiro, já classificado para Libertadores e fazendo um trabalho especial aí nos últimos 2, 3 jogos do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, para mim, o Cruzeiro entra muito forte para a conquista do hepta da Copa do Brasil. Mas para isso, CJ, precisa concentrar, precisa recuperar alguns jogadores. Individualmente, alguns jogadores precisam estar nos cascos, porque o que a gente vê de recorte hoje, dia 23 de outubro, não é uma situação tão confortável para o Cruzeiro. Cabidal, e dito isso, Não é uma confortável. Não, se fosse o jogo hoje, uma situação de um confronto hoje. Por exemplo. Vamos lá, meu Vascão, vamos lá. Faixa de campeão, faixa de campeão. Ai, família, que ansiedade é essa? Ai, vai ser esse ano, não é possível. Falei, resenha boa, né? Ai. Mas vamos lá, deixa eu começar a trocar uma ideia com vocês sobre o corte do Charla. Poxa, sobre o Robert Renan e o Cuesta, eu falei bastante sobre os dois no nosso último vídeo, né? Destacando aqui, até falei que ele era um jornalista argentino, não, mas é britânico. Que trabalha na Sport TV, elogiando o Cuesta, Robert Renan, na visão dele, as grandes contratações do Vasco. Cuesta e Robert Renan. E é maneiro, cara, assim, o boleiro, de um modo geral, o jogador o atuando, que é o caso, né, do Ryan, que lá na Casé TV brincou, né, a fatiada, a virada de pé desse cara aí não tem igual. E o Ramon falando do Robert Renan, que tem, cara, que tem muito recurso. Foi nesse jogo agora, cara, que não sei quem fez uma virada pra ele dentro da área, ele dominou. Meu Deus do céu, você é um zagueiro brucutu, ou chuta a bola na cara de um torcedor na arquibancada, ou capa a bola, ele chama, sai jogando, joga muita bola. Tem que melhorar, acho que um pouco nessa questão do embate, do corpo a corpo, que assim, eu acho que vai ser porque ele é um cara, né, mais magro, não é forte, né, um Mr. Olímpia igual o Cuesta, mas eu acho que ele, né, compensa também com a qualidade técnica, posicionamento. Joga demais, cara, joga demais. Realmente o Robert Renan é diferenciado. E é muito novo, né? É o que eu tô falando. Ele vai entender essa dificuldade dele física e vai, né, buscar os atalhos, e espero que possa ajudar demais esse ano aí, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Família, em relação ao Barros, eu vou colocar 2 pontos. Nesse retorno dele, eu até comentei com vocês, não acho que o Barros vai chegar para ser titular, vai ser um cara importante para compor o elenco, o Vasco vai ter que buscar tal. Cara, porque eu, sinceramente, eu não lembrava dessa saúde toda do Barros. Eu não lembrava. Eu sei que ali com o Barbieri, ele jogou bem o jogo contra o Flucê, que o Vasco perdeu de 2-0, mas iniciou a partida com o Rodrigo,
Galarça e Barros. Cara, o time ficou com pegada e tal, mas eu não lembrava dessa força física toda do Barros. Mas eu comentei, quando o Barros saiu, em relação ao Sforza, isso tá gravado aqui, eu falei, poxa, entre Sforza e Barros, pô, eu prefiro o Barros. Porque o Barros é muito mais intenso que o Sforza. Olhando pro Vasco, com o Coutinho, com o Payet, sabe? Não dá, cara. Eu cansei de fazer isso. Como é que você tem um primeiro volante, o Sforza, tendo o seu meia, Coutinho e Payet, jogadores de alto nível, tecnicamente, mas fisicamente, e aí Sforza de primeiro volante? Então, cara, o Barros realmente foi um retorno assim... me falta palavras, porque realmente está jogando muita bola e foi o que eu falei com vocês. Isso não é coincidência, não é. O Vasco tá invicto com ele, não é, porque trouxe realmente o que o Felipe Bastos falou aí, né? Essa saúde que tava faltando o Vasco. Ele tem muita saúde, mas muita saúde. Não vou falar essa palavra, sabadão, logo pela manhã. E assim, família, em relação ali a galera lá de Minas comentando sobre o Cruzeiro, Copa do Brasil, eu entendo os argumentos ali, isso aí é uma realidade, de repente o Cruzeiro, né, consegue resolver a sua vida, vaga para Libertadores, título eu acho que vai ser difícil, e aí consegue, né, mesclar aqui, poupar aqui para chegar bem na Copa do Brasil, e se o Vasco caminhar nessa pegada aí de tentar ali uma vaga pré-Libertadores, vai exigir um pouco mais do elenco, isso faz sentido, mas, né, ele falou também de um outro ponto de vista, que a galera já vai chegar num nível de competição, mesmo ali com um desgaste, que aí de repente, né, o Diniz pode poupar na reta final. Tudo depende, né? Falta tempo até lá. Mas assim, para não me alongar em relação a esse corte, assim, família, a gente viu o Cruzeiro jogar em alto nível. Eu tenho o jogo do primeiro turno. O Vasco estava num péssimo momento e o Cruzeiro eu acho que também não estava legal. Eu acho que foi dali, né, que o Cruzeiro foi arrancando, mas mesmo assim o Vasco perdeu por 1-0, gol do Christian, e aqui a gente ganhou por 2-0. Só que eu tenho um ponto em relação a isso tudo que eles falaram, é que o Portuga também comentou que se o Cruzeiro jogar no nível que já jogou esse ano, não tem pra ninguém. Isso aí é um argumento deles. Mas eu fico me perguntando, o alto nível do Vasco? Qual é o teto do Vasco? Porque o Vasco que eles estão falando e comparando com o Cruzeiro em um ótimo nível, naquele nível, não é esse Vasco. Era o Vasco do João Vitor, era o Vasco sem o Barros, era o Vasco sem o Robert Renan, era o Vasco sem o Andrés Gomes, era o Vasco sem o Coutinho jogando nesse nível, o Ryan nessa fase. Então, sabe, eu acho que realmente, cara, não dá. Não dá pra ter esse tipo de argumento e falar esse Cruzeiro, porque a gente não sabe, cara. Essa galera tá chegando agora, tá? São poucos jogos. O Cuesta e o Robert Renan tem 3 jogos, 90 minutos, não é isso? Porque contra o Flamengo jogou, o Robert Renan machucou, então Bahia, né? Não, Bahia foi o Freitas. Cara, foi Cruzeiro, ajuda aí, família, Fluminense e Fortaleza. 3 jogos, pô. Que isso? Tu tá ligado o que eu tô falando? Esse modelo de jogo, ataque de mais mobilidade, 2 jogos. Tu tá ligado o que eu tô falando? Tá entendendo? Então, o Vasco chegou no teto, o Vasco é isso aí? Não, pô, a gente espera que o Vasco possa evoluir até lá e igualar as coisas. Eu acho que é o que eu venho falando, família. É bem pau a pau, tá? O confronto que a gente tem na semifinal, pau a pau. O de lá, cara, eu acho que o Cruzeiro tem mais bola, mas o Corinthians manda bem nesse tipo de competição. Então, assim, uma Copa do Brasil realmente que eu acho que tá aberta, cara. Vai ser realmente complicado. Mas é aquilo que eu falo com vocês, eu tô muito confiante e esse argumento aí não me pega não, lá ele. Porque o Portuga falou a mesma coisa e essa galera utilizou do mesmo argumento. Esse Cruzeiro, não. Mas a gente não sabe, né? O potencial do Vasco, o nível que esse Vasco pode jogar. Citei aqui alguns exemplos. 3 jogos, perdão, da nossa dupla, 2 jogos do nosso comando de ataque. Então, calma, galera. Calma que a gente pode chegar nesse nível aí também. Quero saber a sua opinião.